Essa primeira parte não tem nada original meu, tá? Então, citando as fontes aqui, é esse livrinho aqui. Esse livrinho aqui, que é bem baratinho, que é desse autor aqui. Ele foi meu professor do cursinho de física, um professor brilhante. Inclusive tem vários vídeos no YouTube dele, tá? Enfim, hoje ele se dedica a dar palestras sobre como ensinar as pessoas a estudar, tá? Tem só uma coisinha que eu não concordo lá com o livro, o resto concordo integralmente, ajudou a complementar todas as técnicas de estudo que eu vou passar. Então, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que o Pierre, no fundo essa palestra é só um resuminho desse livro, tá? Mas achei muito legal, achei revolucionária essa ideia, que é esse ditado chinês, tá? Que é o seguinte. Quando o Pierre ele explicou esse ditado aqui, encaixou tudo. Tudo que há uns 15 anos vem juntando de material é genial. Eu não me lembro se ele falou quem que foi o raio do sábio chinês que falou isso daqui, mas de fato o cara que descobriu isso daqui é um gênio, tá? Então olha só, o que eu ouço e esqueço. Então, tudo que eu falar aqui agora, tá? Vocês vão esquecer tudo, integralmente, tá? Não é assim tão catastrófico, porque ele diz nesse livro aqui, né, que, enfim, os cientistas estudando e tal, eu já vi várias pesquisas, mas geralmente elas falam que o ser humano esquece a uma taxa de 70% por dia. Enfim. Então, ou seja, de cada 10 coisas que eu falei hoje aqui, amanhã vocês vão se lembrar 3. E se você não estudar nada, não fizer nada com essa informação, tá? Daqui a 2 dias você só vai se lembrar de uma. Quarto dia você já não se lembra mais de nada. Nada. Só ficou com a impressão, oh, legal, tá, mas qual que foi o tema mesmo? Tal, né? Essas coisas assim. Então, que é isso daqui. O que eu ouço, esqueço. O que eu vejo, entendo. Então, olha só. Por que eu pedi um flip chart para escrever tudo isso daqui? Tá? Porque descobriram que você vendo, você entende melhor as coisas. Tudo bem? Só que, né, até a gente quando tá aluno na escola, não, agora eu vou estudar para valer, vou prestar muita atenção. E aí, o professor dá uma aula, o cara nem respira, né? Chega no final, entendi. Exatamente, você só entendeu aí. Só que você confunde isso com aprender. Entendi. Beleza, não preciso estudar mais. Claro que você precisa estudar, tá? Você só entendeu a matéria. O que você precisa fazer? Você precisa fazer para aprender, você precisa fazer algo com ele, tá? Então, as matérias, né? O Pierre fala que elas estão divididas em dois grandes campos, tá? Exatas e o resto, tá? Então, como é que você precisa fazer para aprender exatas? Tá? Não tem jeito, tá? Você tem que fazer contas, tá? O cara que só pegou lá, leu o livro, tá? Entendi! Então, de novo, você só entendeu, meu filho.
certo? Para você aprender, você precisa fazer contas. Aí você fixa esse conteúdo na sua cabeça. E o resto das outras matérias, qualquer outras matérias, você precisa escrever um resumo com as suas próprias palavras, tá? E repara bem, é um resumo com suas próprias palavras. Não é um resumo, tá, de eu pegar as minhas anotações e copiar palavras-chave. Não é eu pegar o livro, tá, e ficar lá copiando o subtítulo, tal, isso. Não, tá? É você fazer um resumo com suas próprias palavras. O Peer diz que isso aqui é tão eficaz, tá? Quando você faz, você aprende, que você pode pegar aquela anotação que você fez, né? Tudo que você escreveu, você pode amassar no lixo, amassar e jogar no lixo. Tá? Porque como você já fez algo com aquele conteúdo, você já aprendeu. Óbvio que eu recomendo os alunos escreve, deixa esse resuminho aí no finalzinho lá do seu caderno, né? Que aí quando você estiver estudando para as provas, só você bater o olho que você guarda, tá? E isso daqui, né? Essa é a recomendação do Peer, escrever com as próprias palavras. Mas eu desculpo, vendo outros amigos, né? Deu para reparar que esse fazer pode ser qualquer tipo de fazer que a pessoa aprende. Todo mundo conhece que o nosso amigo Cristiano Chauí, que é o caricaturista. Como é que ele fazia para estudar? Tá? Ele escutava a aula, ouvia, via, e aí para ele estudar, tá? No final ele fazia uma caricatura do que ele aprendeu, com isso ele aprendia. E isso é válido para qualquer coisa. Um cara que é bom de poesia, de rima, né? Esse pessoal que fala que faz rap, essas coisas, ele poderia bolar uma musiquinha. E só por ele ter feito isso daí, ele aprendeu. Quem que não aprende? O cara que não faz nada. Tá? Não fez nada, esquece. Você vai esquecer a matéria. E aí, é um estudo burro, isso daí. Porque o cara vai precisar estudar tudo de novo. Vai chegar às provas, né? O cara já esqueceu de tudo. Ele vai ter que reaprender toda a matéria só para fazer a prova. Tá? E mais ainda, como ele estuda na véspera, tal, todas as coisas assim, ele estuda só para passar, não estuda para aprender. Esse método é para estudar para aprender. Aí alguns alunos falam o seguinte, mas e aquelas aulas, né, que o professor não escreveu nada na lousa? Então, não tem problema nenhum. Se você sentar e escrever um resumo sobre o que você aprendeu, né, você acabou de guardar essa matéria. Só que tem um detalhe, tá? Que é essa outra grande frase genial que todo mundo ouviu falar, só que ouviu de forma incompleta. Que é: todo mundo ouviu falar dessa frase, né? Aula dada, aula estudada. Então, ela está incompleta, tá? A frase certa, tá? É aula dada, aula estudada no dia, com resumo. Tá? Então, eu não manjo tanto de computação, mas aqui no livrinho o Peer fala o seguinte: o cérebro, ele funciona como um computador. Então você tem a memória RAM, né? E o HD, tá? Então, quando você por exemplo, no computador, quando você escreve lá, está escrevendo um documento Word e tudo mais. Então, se você não salva aquele arquivo, tá, no HD, ao você desligar o computador,
e religar o computador. Se você não salvou aquele arquivo, desapareceu, sumiu. Não é verdade? Então, o cérebro, né, a memória humana, parece que funciona mais ou menos parecido com isso daí. Se você não gravar toda aquela informação que você está recebendo no dia, ou seja, se você não estuda, tá, você não aprende, ao você dormir, você vai esquecer. No computador esquece tudo. No nosso caso, esquece a taxa de 70%. Então você não pode dormir sem ter estudado. Tá? Então imagine, né? Você foi lá na escola, né, e assistiu 4 horas de aula. Você não estudou no dia, tá? E não estudou pelos próximos 4 dias, você não precisa nem ter ido na escola naquele dia. Não serviu para nada, você já esqueceu de tudo. Tá? Então, você precisa estudar o que você teve naquele dia antes de dormir, senão apaga. Tudo bem? E assim você aprende mais. E com isso aqui, você precisa estudar menos. Tá? Só você... chegando próximo da prova, você dá uma lida lá naqueles seus resuminhos, tal, tudo mais, e acabou, tá? Só para recordar. Então, olha só que interessante. Com isso daqui, né, você não precisa estudar mais de sábado e domingo. Você não tem aula. Se você não tem aula no sábado e no domingo, não precisa estudar. O que a gente pede só para você estudar a aula dada, estudar ela no dia. Só isso. Só isso. Mais nada. Tá? Bom, aí tem mais umas coisas que é o seguinte. Né? Estudar no dia com o tempo que se tem. Né? Então, aqui já não é mais o peer. Né? Uma vez eu peguei um grupo de alunos, de 20 alunos, e fiz uma experiência com eles, que é acompanhando a nota deles por 2 anos, né? Enfim, mas resumindo tudo, tá? Eu cheguei numa média que é o seguinte, tá? Um aluno, tá? Que assim, eu não quero ficar mais com vermelho. Cansei de ficar com vermelho na escola, tal. Eu não quero ficar com vermelho. Quanto tempo precisa estudar? Isso é uma média, não se esqueça. Tá? Alguns precisam de mais, outros precisam de menos. Tá? Então a média, tá, de estudo, eu fiquei impressionado com isso daí. Tá? Foi de 1h15 de estudos por dia. Só de segunda a sexta. Não vai ficar com vermelho. Tá? E fiz uma cobrança porque eu falei, quantas horas será que estuda o melhor aluno? O cara que sempre tira as melhores horas. A média, fiquei surpreso. Tá? Foi de 2 horas por dia. Tá? E acompanhei mais ainda esse grupo. Tá? E, a característica desse grupo, mas são os alunos lá da Pedreira. Tá? Quantas horas ele precisava para estudar, para passar na USP? Né? Óbvio, depende do curso, tal, tudo mais. Mas foi só de 4 horas por dia durante 1 ano. Tá? Com isso daí, conseguia fazer o cara passar na maioria dos cursos básicos lá da USP. Então, sei lá, se o cara quisesse fazer medicina ou coisa parecida assim, engenharia que é o mais difícil, 4 horas, só que durante 3 anos, 2 anos e por aí vai. Né? Mas não sei o que aconteceu, que deu sempre certo, tá? Essa aula dada, a aula estudada no dia é tão importante que assim, tem um aluno aqui, certo? Que ele pegava e tinha aula das 8 da manhã até as 8 da noite. Né? E veio com o seguinte, mas como é que eu vou estudar mais 1h15 depois de chegar, tô acabado.
Assisti, né? Assisti muitas aulas. Então, seguindo essa regra aqui, ó, você precisa estudar antes que você durma. A gente combinou o seguinte, ele me disse que deu certo. E por acaso ele passou em medicina, tá? Falou, olha, entre aulas, tá? Você vai escrever o resumo. Eu só tenho 1 minuto, então vai ser o resumo em 1 minuto. Tudo bem? Se ele tivesse só 10 minutinhos para estudar, falar, esse tem que ser. Eu faço resumo em 10 minutos de todas as matérias, mas não vá dormir sem você não ter estudado a matéria do dia no dia. Beleza? Bom, então, acho que por hoje é isso. Beleza? Muito bom! Sabe que eu tinha um professor de cirurgia que ele dava um ditado